O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. Rapaz amados, estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um relatório gerencial do mês de julho do BTLG 11. Estou gravando o vídeo aqui hoje no dia 31/7 e o relatório saiu exatamente hoje. Então vai no ar amanhã no dia 1º/8. Então relatório fresquinho. Então vamos para o relatório. Mas antes eu venho aqui te pedir uma ajuda. Tem uma meta de chegar a 5.000 inscritos no canal até o final do ano. E peço sua ajuda para chegar nessa meta. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se no final do vídeo ele trazer uma informação que você ainda não conhecia, deixe seu like. Se caso não te acrescentar nada, se achar que foi uma perda de tempo, deixe dislike e deixe no comentário o motivo tanto do like quanto do dislike. Vamos para o vídeo. Que ele fala de seus prêmios. Que ele fala que o rendimento foi 78 centavos, pago no dia 25/7. Que sua taxa é 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, que é a quantidade de cotas. Que ele tem alguns indicadores. Ele tem um valor patrimonial de R$ 104,21 por cota. Um valor de mercado de R$ 99,94 por cota. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele fechou a R$ 99, dando um dividend yield de 9,53% e um PVP de 0,95%, ou seja, ele está levemente descontado, cerca de 5% de desconto. Ele tem um valor patrimonial de 4,51 bi e um valor de mercado de 4.322 mil. Ele tem um total de 393 mil investidores, 34 imóveis por enquanto, que ele está em processo de venda de 3 imóveis, e um prazo médio dos aluguéis de 5 anos. Tem uma vacância financeira de 1,9% e uma BL total de 1.300.000 metros quadrados. Aqui é a mensagem do gestor para nós investidores. O BTLG atualmente conta com 34 imóveis, acabamos de ver, 3 destes em processo de venda, totalizando 1,3 milhões de metros quadrados, dos quais 90% estão localizados em São Paulo. A vacância financeira do portfólio é de 1,9%. Ele fala sobre o resultado. O BTLG distribui 78 centavos por cota aos seus investidores. No mês não houve variações relevantes nas linhas de receitas e despesas, que se mantiveram em linha com o mês anterior. Quem fala sobre a parte comercial, o fundo concluiu mais uma revisão contratual no ativo BTLG Jundiaí, correspondente a aproximadamente 10% da BL do imóvel. A renegociação resultou em um aumento de 31% no valor do aluguel. Então, ele teve a revisional positiva em 31%. Com esta nova revisional, cerca de 80% da BL do ativo já foi renegociada com um ganho médio de 20%. Então, as revisionais desse ano estão sendo positivas em 20%. Que ele fala sobre a reavaliação patrimonial. O portfólio do fundo foi submetido à reavaliação patrimonial neste mês. O processo foi conduzido pela empresa... Essa empresa aqui, que eu não sei falar o nome. A valorização média dos ativos foi de 3,32%, com destaque para os imóveis que vêm passando por processo revisional, como Imbu, com 11,5% e Jundiaí com 7,9%. Ou seja, a reavaliação patrimonial anual dele foi positiva em 3,33%. Ele fala sobre as vendas. Conforme o fato relevante divulgado em julho de 2025, o fundo recebeu 13,9 milhões referente à primeira parcela da venda do ativo BTLG Campinas. O lucro gerado com esse recebimento, equivalente a 10 centavos por cota, será contabilizados na competência de julho. Ele ainda tem 16,4 milhões para receber, com previsão de recebimento até o último trimestre de 2025. Então, ainda até o final desse ano, ele tem mais 16,4 milhões. 14ª emissão. Em julho ocorreu a primeira liquidação da 14ª emissão, totalizando um montante total de 127,5 milhões. Fala que a oferta segue seu cronograma e as demais liquidações devem ocorrer até o final de setembro. Ou seja, até o final de setembro ele deva terminar essa 14ª emissão. E provavelmente já vai integralizar os ativos do SARI, que foi o que ele falou aqui ó, embaixo. Aqui é o histórico de distribuição e o guinda-se para o segundo semestre. Ele vem mantendo 78 centavos desde fevereiro.
E a banda superior do índice é 83 centavos e a inferior 77 centavos. Provavelmente eles devam manter 78 centavos até o final do ano. Aqui a famosa DRE do fundo tem um pequeno probleminha aqui. Podemos ver aqui que ele colocou maio e junho, e na verdade é junho e julho. Tanto é que eu até coloquei como julho aqui, quer ver? Porque o que seria maio aqui, com a receita de 31 milhões e 407 mil, eu peguei o relatório gerencial de junho, e ó, deu pra ver que é junho, ó. E aqui tá junho, 31 milhões 407 mil. E aqui tá no maio. Então aqui é o junho e aqui é julho, tá? Então ele teve esse pequeno erro aí, essa confusão. Então referente a julho, ele teve 31 milhões 555 mil de receitas, 541 mil de despesas, dando um resultado NOI de 31 milhões e 14 mil. Ele não teve nenhuma receita eventual. Ele teve ajuste negativo de 2,4 milhões e teve um fluxo financeiro de 6,5 milhões, sendo esses 5,6 milhões com rendimento de caixa, 2 milhões com fundos imobiliários e CRIs e menos 1 milhão com despesas financeiras, que é a famosa alavancagem do fundo, dando um resultado imobiliário de 35,1 milhões e ele teve despesas de 3,7 milhões, dando resultado líquido de 31,4 milhões, ou 73 centavos por cota. Ele distribuiu 33,7 milhões, o famoso 78 centavos por cota. Ou seja, ele teve que usar cerca de 5 centavos da reserva acumulada, restando ainda 52 centavos por cota. E aqui ele fala que tem um lucro projetado com vendas em cursos de 33 centavos por cota. Aqui seu principal ativo é o BTLG Louveira 1, que tem cerca de receita e locação cerca de 11%, e o valor patrimonial cerca de 10% do valor patrimonial. Ele tem um prazo médio dos contratos de 5,2 anos, e vencimento tem cerca de 5% do portfólio com vencimento em 2025, e revisional ele ainda tem 16% de revisional ainda em 2025. Os meios de reajuste, mês de julho teve 11%, e agosto tem mais 10%. Aqui a distribuição geográfica, ele tem cerca de 90% dos seus portfólios em São Paulo, 3% no em Minas Gerais, 3% lá no Pernambuco, 2% no Ceará, e 1% no Rio de Janeiro, e 1% em Santa Catarina. Ele fala que 90% da BL está em São Paulo, como acabamos de ver aqui. Seus indexadores, 97% é IPCA, 3% é GPM. Inquilinos por setor, 47% é log, 14% AIB e 13% setor de varejo. Tipologia dos contratos, 65% típico e 35% atípico. O perfil dos seus ativos, 95% logístico, 4% industrial e apenas 1% em varejo. Aqui o tipo de multa, continua a mesma coisa do relatório gerencial do mês passado, com a sua principal parte, cerca de 55%, entre 4 e 12 aluguéis. Aqui a vacância, como nós já vimos lá em cima, 1,9%. E a liquidez, ele tem cerca de 2,9% de LTV. Hoje ele conta com 257 milhões em caixa e a alavancagem dele de 135 milhões, dando um caixa livre de 122 milhões. Aqui ele fala da reavaliação e aqui ele dá a reavaliação por ativos. Entre 2024 e 2025, o destaque positivo é o BTLG Embu, com uma avaliação positiva de 11,47%, e o negativo é o Cabreúva, com a rentabilidade negativa em 6%. Que é o histórico de vendas, ele fala que o BTLG costuma desinvestir por ano de 12 a 15% do seu patrimônio, destravando lucro e criando valor via reciclagem de portfólio. Ele teve um total de 771 milhões com vendas nos últimos 3 anos. Ele tem 187 milhões em vendas em andamento. Ele destravou um lucro por cota de R$ 4,48 por cota. E essas vendas foi 27% maior que o valor de laudo. Aqui são alguns dos ativos que ele já desinvestiu. E esses 3 que estão em processo de desinvestimento, que é o BTLG Gru, o Camaçari e o Campinas. Que é os indicadores dele.
Aqui é a porcentagem da receita por localização. E de 32% no raio 30 de São Paulo, 40% no raio 60, 17% acima dos 100 km da capital de São Paulo, e em outras regiões cerca de 11% da receita. Aqui são portfólios. Apenas 2 portfólios está com vacância, que é o BTLG Ribeirão Preto, com cerca de 17% de vacância. O tipo de contrato dele é multiusuário, então tem mais de um usuário no ativo. E o outro é o BTLG Cabreúva, com cerca de 33% de vacância, que é o que foi pior na reavaliação. O contrato dele também é multiusuário, então tem mais de um inquilino no ativo. Aqui são os 3 portfólios que está em processo de venda, que é o Campinas, que tem uma ABL de 1.999 metros quadrados. O BTLG Guarulhos tem uma ABL de 20 mil metros quadrados. E o Camaçari, 4.4 mil metros quadrados. Os 3 são contratos. O Campinas é contrato atípico e o Camaçari também. E o Guarulhos é multiusuário, então ele deve ter tanto atípico quanto típico nesse ativo. E é o resumo dos ativos. E aqui alguns dos locatários. Os principais tem o Açaí, Amazon, Nestlé, Claro, BRF, Mercado Livre, Ambev, Natura, Shopee, Coca-Cola e assim vai. Aqui é o cronograma. E aqui a alavancagem dele, cerca de abaixo de 3%, então a alavancagem tranquilinha. Ele deve 135 milhões, só com os CRIs, hein? Só com os CRIs. E ele tem um ativo de 5,3 milhões. Seus 3 CRIs são indexados a IPCA, com a média de IPCA mais 5,9. 2 deles têm investimento em dezembro de 2028 e 1 em julho de 2031. Aqui é o cronograma de tanto de parcelas a receber como as parcelas a pagar. No quarto trimestre de 2025 ele tem cerca de 15 milhões para receber do BTLG Camaçari e Campinas e 21 milhões do BTLG GRU, que é o do Guarulhos. E ele tem para pagar 24,5 milhões do BTLG Cajamar. Segundo trimestre de 2026, ele tem uma parcela gigante para pagar, que é o portfólio de 3 ativos, cerca de 614 milhões para pagar no segundo trimestre de 2026. Lembrando que ele tem ainda de caixa cerca de 257 milhões. 257 milhões de caixa. Então só somando de caixa que ele tem para pagar, que ele tem, ainda faltaria 357 milhões. Fora esses 28 milhões que ele ainda tem que amortizar ainda em 2025. 385 milhões que ele tem que arrumar até o segundo trimestre de 2026. Da onde que ele vai arrumar esse dinheiro? Da incorporação do SARI 11. O SARI 11 já vai vir com uma parte de caixa já, que vai ajudar mais ainda. E tem os 2 ativos que ele pretende já vender assim que integralizar, incorporar, ou que ele comprar. Que são os 2 ativos de lajes corporativos. Eu fiz uma análise, apesar que provavelmente já deve ter visto, mas eu fiz análise dessa compra, então eu vou deixar no final do vídeo. E aqui a rentabilidade dele no mês, podemos ver que ele perdeu tanto para o IFIX, quanto para o CDI, quanto para o IBOV. Então, essa rentabilidade de junho de 2005 dele aqui não foi tão boa não. Perdeu para todo mundo. Bom, esse foi a análise do relatório. Um fundo tranquilo, sossegadinho. O único ponto de atenção é a parcela que tem que pagar no segundo trimestre de 2026. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o like. Ative o sininho das notificações. E passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça. Jesus te ama. E eu também.